que o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, depois de dizer que a cassação de Deltan Dallagnol foi lícita quando não foi, e agora que Jair Bolsonaro está na mesma situação no TSE, para não dizer a mesma coisa, veio com um discurso de que ele será nosso candidato em 2026, mas nós não acreditamos muito. Ele parece não querer que Bolsonaro seja o candidato à presidência pelas razões que nós tratamos no bloco anterior. E também vale lembrar, senhores, que se Bolsonaro se tornar inelegível, vai abrir um vácuo dentro, no cargo, aliás, da liderança da direita. Muitos apostam em Tarcísio, que é o governador de São Paulo, mas que tem se afastado do eleitorado bolsonarista a pouco e pouco e tem sido apontado como moderado demais. De qualquer forma, Holliday, você que é um político da direita e também um pensador da direita, esta frase do Valdemar Costa Neto foi vazia, ou seja, foi uma frase à la Lula, não quis significar o que as suas palavras expressavam, ou realmente ele quer Bolsonaro como presidente? E se Bolsonaro se tornar inelegível, será que Tarcísio seria um bom candidato, seria viável para vencer a esquerda? Porque eleição nacional não é eleição para governador de São Paulo. Alckmin, por exemplo, ele sempre ganhou para governador de São Paulo, mas nunca para presidente, porque para presidente o candidato precisa apaixonar. E apesar de ser um maravilhoso gestor, será que Tarcísio, ele apaixona as multidões num pleito nacional? Vamos lá, Pavinato. Bom, primeiro eu vou fazer um pequeno papel aqui de advogado do Valdemar, né? Não sou do PL, mas eu acho que tem um processo acontecendo com a direita no Brasil como um todo, que é o seguinte: alguns partidos do Centrão acharam por bem abrigar a direita para poderem não só sobreviver, porque eles sobreviveriam de qualquer forma, mas para crescer. Crescer em influência, crescer em fundo eleitoral, crescer em fundo partidário, e também crescer no sentido de poder sob suas mãos, né, de pessoas governadas. Esses partidos, eu diria hoje, são três principais, de menor a maior grau. Em menor grau, o PP, que tem algumas figuras de direita. Até pouquíssimo tempo tinha o Guilherme Derrite, que hoje é secretário de Segurança do Tarcísio, que foi um deputado da base do Bolsonaro, muito ligado às questões da segurança pública e tudo mais. Você tem aí já num segundo grau o Republicanos, que mudou o seu estatuto, agora se considera um partido conservador, etc, etc. E você tem o PL, que abriga o próprio Bolsonaro e que abriga a imensa maioria dos deputados de direita. Me parece, então, que o Valdemar ele tem esta visão ampla sobre essa situação. Quer dizer, a partir do momento que ele abraçou essa direita, o seu partido ele se torna dependente dela. E aí eu acho que foi o Suano que disse isso. Você vai ali se retroalimentando. Me parece muito difícil que o PL agora rume para um outro caminho. Então, para isso, Valdemar e Bolsonaro precisam estar sempre muito alinhados. O Bolsonaro, acredito, tem noção disso, que ele precisa de um partido para sobreviver e para continuar sendo o principal líder da direita, assim como o PL precisa de Bolsonaro para continuar sendo o partido que mais tem fundo eleitoral, o partido que cresce em fundo partidário, o partido que vai eleger centenas, talvez milhares de prefeitos no ano que vem. Então, eu enxergo que essa declaração dele foi no sentido de animar, talvez, para que futuramente até mesmo os militantes de direita voltem às ruas. Animar essa militância, trazer pessoas para o PL para que ele fortaleça essa imagem de um partido de direita, independentemente da elegibilidade de Bolsonaro. Aí sobre o sucessor dele, caso ele
realmente se torne inelegível, eu acho que essa discussão, inclusive, ainda pode trazer algumas surpresas. Hoje se fala muito em Tarcísio, mas eu já ouvi falarem do nome da Michelle Bolsonaro, que tem demonstrado um relativo sucesso em conseguir angariar o voto feminino, que era uma dificuldade do Jair. Alguns falam no Zema, mas que ainda está no Partido Novo, etc. Enfim, eu acho que essa discussão ainda pode trazer grandes surpresas até 2026. Claro, por favor, é uma mesa de conversa. Só uma partezinha, que eu concordo com o que você disse plenamente, mas eu queria só destacar um detalhe. Nesse discurso do Valdemar, ele esquece de dizer que ele teve uma influência muito grande na puxada de freio de mão do Salles para a corrida da principal prefeitura do país, que é a cidade de São Paulo. Então, a direita vai ficar... Tinha uma pessoa se postulando ao cargo, que era o Salles, publicamente, e após uma conversa com o Valdemar, ele puxou esse freio de mão e falou, não, vou abandonar a candidatura aqui. Ou seja, será que não é também mais um demonstrativo de um discurso do Valdemar que entendeu o jogo e essa colocação dos partidos do Centrão que estão abarcando aí? Se a gente olhar o Senado, né, a gente faz, metade do Senado é de direita. Aí chegou a votação da presidência Pacheco, só 32 foram com o Marinho, ou seja, 40%. Agora, a gente vê o Zanin, só 18 votaram contra. Nem 15% do Senado é de direita. Sim. Não, eu acho que é um processo, né? A grande questão é, nós ainda não podemos dizer que nem PL, nem Republicanos, nem PP, são partidos inteiramente de direita, mas eu digo, nós estamos no início de um processo onde esses partidos do Centrão começaram a entender a importância de se posicionar ideologicamente, e isso, com o tempo, vai mudando. Acho que é uma... Se posicionar em campanha, porque na hora do prática, na hora do por favor... Eu não sei se vão concordar comigo, mas deixando de lado a questão ideológica, quem é o cara realmente poderoso no Brasil quando faz política? Não é o presidente da República. É o dono do partido, quando o partido ele tem massa, tem deputados suficientes, tem gente suficiente no Congresso. Para esse cara, não é importante ele ter uma prefeitura, porque isso não traz fundo eleitoral nem traz fundo partidário. Gasta. Para ele, isso é gasto. Para ele, o que importa é ter gente lá no Congresso para dar a maior fatia do bolo do fundo partidário. Porque é isso que traz para ele a capacidade de ele simplesmente dizer assim, você é presidente, tudo bem. Você só vai conseguir governar se você fizer o que eu quiser, porque toda aquela galera lá come na minha mão. Mas prefeitos ajudam a eleger deputados. Não, perfeito, mas aí é que está o detalhe. Por exemplo, quando a gente pega, talvez tenha sido erro do Valdemar dar essa rifada no Salles, exceto se tem uma negociação muito grande com o Ricardo Nunes para garantir uma base e um apoio que ele precisa. Mas para ele, não é interessante ele ter o Bolsonaro presidente da República. É gasto e uma possível independência ou rebeldia do Bolsonaro no futuro. Então, para ele, é muito melhor ele deixar o Bolsonaro ali, somos de direita, estamos do lado desse presidente que não vai chegar a nada porque ele não paga um capitão. Ele não quer correr o risco de ser um bivar, é isso? Exato, porque ele é muito mais inteligente. E ele sabe, afinal de contas, que para ele a jogada é o seguinte, eu tenho que jogar com os símbolos, as imagens da política, porque eu quero fazer em 2026, mais deputado, alguns senadores, botar prefeito. Prefeito de onde? Prefeito de São Paulo significa deputado? Não. Você sabe. E detalhe, onde que significa? Lá no interior. Aí lá ele pode apostar, que até a campanha é mais barata. Ele vai gastar milhões para eleger um prefeito de São Paulo, que São Paulo é uma cidade-estado, ela funciona por si só e ali corre com outras regras. Então, me parece, eu posso estar enganado, que dentro da lógica do Valdemar, ele está se lixando para o candidato a presidente da República. Ele quer saber quais são os símbolos que eu vou usar, porque na minha estratégia eu tenho que crescer tantos por cento o número de deputados, porque é isso que vai trazer tantos por cento de ganho. Mas você acha, Nicole, que o Valdemar, ele é de direita? É que a grande vocação... Ou é tipo caçabão, assim, direita, exatamente, a grande vocação do Centrão não é ser governo. Desce, rebola, toda delícia. Tanto é que PL deveria ser partido líquido, né? E vai entrando em qualquer entranha. Exato, um partido... o presidente Honoris devia ser o Bauman. Quase isso. E que é interessante também é que a grande vocação do PL e do Centrão como um todo nunca foi ser governo, mas estar nos governos, né? E acho que esse é o grande ponto. Por que estar nos governos? Exatamente para eleger a maioria, quer dizer, um grande número de deputados para fazer moeda de troca, né? Ou seja, conseguir ministérios,
enfim, orçamentos aqui e acolá. O Lula está fazendo isso agora com parte do Centrão. E, literalmente, o Valdemar, eu tenho a impressão que ele está nem aí se o Bolsonaro vai ou não vai ser punido. Sim. O que é importante é que o Bolsonaro é um cabo eleitoral. Ele vai atrair centenas de milhares de votos para deputados, né, para vereadores. E isso que alimenta a máquina eleitoral, como o professor me apontou aqui, a máquina eleitoral desses partidos de centro. E essa é uma velha questão que tem uma herança no patrimonialismo português, né? Quem vai indicar isso é o Raimundo Faoro, que eu sempre cito aqui no livro chamado Os Donos do Poder, porque em Portugal não existia distinção entre público e privado, tudo era Aqui também não. Pois então, essa é a nossa herança. Então tudo era do rei. Então as famílias nobres, elas estavam preocupadas em não ser o governo, mas estar no governo para cuidar da empresa estatal, dos benefícios fiscais ali, das caravelas, seja lá o que fosse. E essa tradição foi trazida aqui para o Brasil, né? Por isso que a gente lê muitas e vê novelas ali de coronéis que se matavam, etc., brigavam os proprietários de terra, porque a função deles era estar mais próximos do poder. Né? Esse é o grande detalhe. E essa herança, ela permanece até hoje no Brasil. Ou seja, é um coronelzão. Posso fazer só um complemento? Exatamente, foi maravilhoso você ter falado isso, Paulo, porque essa é a razão pela qual os críticos das Forças Armadas não entendem a história da República e o papel das Forças Armadas. Por qual razão? As Forças Armadas, quando elas começaram a se reconstruir, em especial o Exército, depois da proclamação da República, eles olhavam e diziam, nós não servimos para nada. Eles sabiam que não serviam para nada. Mas por que nós não servimos? Porque nosso exército não tem nenhuma capacidade de fazer a guerra, mesmo porque ele não sabe que guerra ele vai fazer. Mas por que isso acontece? Porque nós não temos um Estado organizado adequadamente e o inimigo do povo brasileiro é o governo. Então nós somos a única instituição nacional que pode colocar o governo no seu lugar, reorganizar o Estado e assim participar da política, criando uma nacionalidade. Essa foi a visão dos militares para eles fazerem intervenções na política ou participarem da política. Essa é a razão pela qual, quando se critica as Forças Armadas, critica sem conhecer essa base histórica. Mas por qual razão? Porque nós tínhamos na nossa elite política exatamente esse patrimonialismo e exatamente essa relação, até hoje nós temos, e essa relação de que não existe distinção entre público e privado. Existe, e que parte da tribo você está. Se você está lá em cima ou se você está aqui embaixo. Quem está lá em cima é dono de tudo, inclusive do espaço público que não passa dos jardins das suas casas. Eu tenho uma carta do Armando de Salles de Oliveira, o cara que fez a Universidade de São Paulo, para bater na Universidade do Brasil no Rio de Janeiro. Foi por isso que ele criou. Trouxe um bando de francês aqui para explicar o que era, para tentar fazer uma contraposição política. Na carta dele, ele dizia assim, o liberalismo, a democracia, algo do gênero, vai até o quintal das nossas casas. A partir daí, é a força daquele que tem o poder. Está lá uma carta dele. Eu tenho microfilmado essa carta guardada. Ou seja, e era o porta-voz do liberalismo no Brasil, na década dos 30. Entendeu? Ou seja, isso é fabuloso o que você falou. Nós não temos o espaço público pertencente ao cidadão. Ele ainda é propriedade de alguém. Agora ele está cheio de barracas. É verdade, aqui em São Paulo não tem espaço público. Não tem mais espaço público. Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Acham bonito. Você vê, o pessoal da Cracolândia, a esquerda teve a pachorra de fazer aquela merda chamada Craco Resiste. Dizer que as pessoas têm direito de estarem ali. Sabe, uma situação degradante, desumana. Desumana. É uma Aí fala, Craco Resiste. Aí vem um prefeito de Campinas, faz umas casinhas de 15 metros quadrados. Não é o ideal. Mas para quem não tem nada, só tem alguma coisa é alguma coisa. Mas posso dizer, sabe qual é o grande detalhe? É que essas casas, na condição em que elas estão, na condição em que elas foram colocadas, a pergunta que se faz é a seguinte: tudo bem, você dá um mínimo, porque esses indivíduos não têm nada, mas aquilo vai ser dado apenas um local para eles se empolerarem. Perfeito. O que vai acontecer? Aquilo que foi dado não tem como ser reorganizado, ele vai ter que fazer novamente, ou seja, não seria muito melhor ele investir numa forma mais ampliada? Mas isso é um papel, a população de rua é uma coisa que cresce. Não, deixa eu só então você usa assim, eu vou te passar, mas se você usa rotativamente, quando tá pronto sai.
entra outro, porque é um problema que não vai acabar. Pelo menos a pessoa tem um CEP. Eu sei, eu não estou dizendo que é retirar isso. Eu estou dizendo que a maneira como foi colocado, ele poderia ter feito com outro projeto, outro planejamento. E ter colocado ali para criar, além do CEP, uma condição de alavancagem, porque aquilo vai acontecer o seguinte, aquilo vai virar um novo lixão. Se a gente passar perto de alguns Singapuras que foram mal feitos, sabe o que a gente encontra lá no térreo do Singapura? Não fale mal do Singapura. Não, mas só em detalhe, sabe o que a gente encontra lá? O que encontra? Favela. Aquilo que... Não, estão os prédios. Não, embaixo tem as mesmas quebradas embaixo. O Maluf, ele fazia o Singapura. Ele pegava só para fazer tapume na favela, né? Não, mas eu só queria trazer a explicação do prefeito, que depois eu fui ver o vídeo do prefeito falando sobre os 15 metros quadrados. E ele disse duas coisas. Primeiro, que a comunidade se reuniu, a comunidade do Mandela vive ali em Campinas, e tinha algumas opções de reurbanização, né, que ofereceria condições para aquelas pessoas, cada um num prazo diferente. A comunidade escolheu aquela que seria mais rápida, que seria essa dos 15 metros quadrados. Só que, aí diz o prefeito, né, aquele modelo daqueles 15 metros quadrados não é a residência completa, isso é, ele entregou parcialmente a residência para que eles tivessem um lugar onde morar, mas aquelas casas já estão, do modo como foram feitas, já foram feitas como uma espécie de modelo a ser ampliado, ou seja, o próximo passo seria a ampliação. Ou seja, o terreno é maior. É maior. Deixa eu ver aqui a foto que eu tenho. Deixa eu ver a foto que eu tenho, se cabe isso. Não sei. Eu já não sei. Tem aqui no Jardim. Porque isso é legal. Isso é legal. Jardins, aqui, aqui no bairro dos estúdios da Jovem Pan, aqui nos Jardins. Tem uns apartamentos novos aí, 18 metros quadrados. O quê? Quanto custa o metro quadrado? 60 mil metro quadrado? Eu não vou te dizer, mas aqui na Faria Lima, eu não vou dizer que é a construtora, mandou um empreendimento que eram 14 metros quadrados. Eu fui visitar, sabe quanto que custava? À vista, R$893 mil. Eu fiquei olhando para a cara dele assim, não, porque aqui você vai usar compartilhado isso, compartilhado aquilo, e na maquete tinha uma Lamborghini, uma Lamborghinizinha pequenininha. Aí eu perguntei, um cara pagou 1 milhão para uma Lamborghini, vai pagar 800 mil reais para ficar aqui, e esse cara vai compartilhar na lavanderia. O cara que tem uma Lamborghini, vamos lá, para ter uma garçonete. É um lugar. Garçoné, para quem não sabe, né? Muita gente que não quer gratinar lasanha em casa, vai ter uma garçonera. Mas 14 metros não cabe nem uma cama king, um abajur cor de carne, cortinas de seda. A cama fica dentro do banheiro. A menina veneno, a cama é compartilhada. Rapaz, tem que sair. Não é? Não cabe, não dá. E tem gente que vai morar lá com 8 pessoas, uma família de 8, 9 pessoas. Então, assim, realmente... Realmente, tudo é um problema. Esse país é difícil, né? Muita coisa a resolver. E o presidente está onde? No show do Coldplay. Paris. Está na Europa. Porque o Coldplay vai vir para cá, vai todo mundo jogar bola colorida pro alto e tudo vai ficar resolvido. E daqui a pouco a gente não vai poder nem fazer troça disso, tá? E o curioso da questão da Cracolândia é que ninguém conseguiu resolver esse problema. Nem esquerda, nem direita, nem grupos religiosos. Mas sabe o que é isso? Ministério Público, meu amigo. Ministério Público. Essa questão do direito de permanecer... Essa aí, porque o que aconteceu em 2015? Em 2016, e foi aprovado em 2015 e entrou em vigor em 2016, uma lei feita pela bancada petista, sancionada pela Dilma Rousseff, que traz do Brasil um movimento antimanicomial, que era a moda na Europa nos anos 70. Vê como a gente aqui avançava. Então, o movimento antimanicomial Foucaultiano dos anos 70 vingou no Brasil em 2016. O que é? Pegaram o Estatuto da Pessoa com Deficiência e colocaram ao lado de quem tem deficiência sensorial, deficiência física, todo mundo que tem transtorno mental incapacitante. Ou seja, se você antes tinha que receber uma proteção, tinha que ter um curador, se você podia ser internado, né, por conta de um vício, como o vício de crack, você não podia mais. Só o viciado poderia procurar ajuda. Então, assim, ninguém podia tirar eles dali. Criou uma bagunça no Brasil, danada, que o Ministério Público falou, não, melhor deixar como está. Ninguém sabe, ninguém entende essa lei.
Isso coloca a população em risco, né? Eu moro no centro da Santa Cecília. E né? foi o Bolsonaro que sancionou ali, falou em caso de vício em droga, em 2019, ele falou, não, pode sim, internação compulsória. É impressionante, todo dia tem assalto. Todo dia tem gente ameaçando. Você prejudica o próprio emprego, porque todos os bares fecham, você desvaloriza os imóveis, ninguém quer morar ali. Ou seja, é um combo. Você não pode passar. É um combo do mal. Aqueles 4 vizinhos que foram embora do prédio por isso. E aí tem um erro fundamental do Dória, que foi o seguinte, ele implodiu a Cracolândia como uma grande concentração na Rua Helvétia, comemorou, etc. Acabei com a Cracolândia. Só que ele espalhou, né? Ele espalhou por todo o centro da cidade. Então, um problema grave que nós tínhamos ali na Rua Helvétia, hoje é um problema de todo o centro da cidade. Mas é como câncer, meu querido. Exato. Quando você não elimina, ele faz metástase. Ele implodiu o negócio. Agora, essa ideia do Tarcísio de trazer o palácio para o centro pode ser uma luz, porque vai trazer policiamento, vai fazer com que executivos frequentem mais ali, enfim, naturalmente a coisa pode ser uma luz interessante isso aí. Mas vira uma batata quente, né? Porque o problema ele passa a ser deslocado, né? A parte dos psiquiatras chegam e psicólogos que trabalham com a Cracolândia dizem que a Cracolândia não é um lugar, é uma condição. Né? Então, ela acaba sendo nômade. E se não estiver ali no centro, vai passar a ser outro lugar. Exatamente. Mas daí tem que ter policiamento, né? Mas exatamente por ser uma condição, é que você tem que retirá-los dessa condição, dentre outros elementos, pela internação compulsória. Porque você chegar para... Eu lembro que eu acompanhei na década de 90, não era o movimento antimanicomial, era o movimento antipsiquiatria. Porque se dizia que os indivíduos, na realidade... eles poderiam, não, nessa questão de ser tratado, o problema maior era do convívio. Então, pelo convívio, você poderia colocar uma pessoa numa condição de restaurar a sua vida social normalmente. Ora, qualquer indivíduo, isso mas veio por quê? De uma base marxista que estava querendo colocar a condição do indivíduo isolado da sociedade como um produto da ordem capitalista. Eu vi isso. Mas porque isso eu acompanhei de perto. Vai fazer, aliás, fez agora com essa resolução que vai pôr o champinha na rua. Só que tem um detalhe. Por exemplo, da época que eu trabalhava com psicanálise, qual é o detalhe? Você sabe que a psicanálise trabalha para neurótico, ela não trabalha para psicótico. Por qual razão? Porque psicótico é outra condição. A condição do psicótico não é de retroceder, porque o psicótico ele tem uma outra relação com a realidade. E ali não é nem para psicanalista, tanto que a psicanálise não é dedicada ao psicótico. É para o farmacológico, no caso é para o psiquiatra. O que eles queriam dizer? Não, o psicótico não existe. Tudo é uma questão de relação e eles, na realidade, são excluídos da sociedade por essa ordem capitalista. Eles dizem que aí depois chamam, né, os outros de negacionista. Você negar o DSM é um negacionismo danado. É que tem muito estudo em cima daquilo. E aquilo evolui, não é uma pedra, não é uma tábua. Aquilo todo tem edição, é muita gente estudando aquilo. E você negar isso é um negacionismo. É um negacionismo danado. Então eles gostam de chamar os outros de negacionistas, mas contra eles próprios, não. Nós somos Viva a Ciência. Nós somos do Vivo SUS, querido. Sabe aquela brincadeira que nós fazíamos? Que é uma brincadeira que se diz para distinguir um do outro. A gente brincava assim. Quando falava do psicótico e do neurótico. E dizia, bom, mas se chega psicótico para a gente tratar, o que a gente faz? Aí a brincadeira que se dizia era a seguinte. Bom, o neurótico constrói castelos. O psicótico mora dentro. A gente não tem como tirar ele dentro. Vamos cobrar o aluguel. Porque é o que nos resta. A gente não tem o que fazer, porque o psicótico é outra relação. No caso dessa linha antimanicomial, eles estão negando uma condição psíquica que não tem retorno. Pelo menos até agora não se identificou como retroceder. Exatamente. É outra relação.